E lá se vão 12 anos do universo cinematográfico mais popular que a cultura pop já viu. Depois de construir um arco gigantesco que chegou no seu clímax em 2019, com o lançamento imbatível de Vingadores Ultimato, estamos prontos para ver a poeira baixar e sermos apresentados a novos personagens. Na San Diego Comic Con de 2019, Kevin Feige anunciou oficialmente o filme dos Eternos, com uma data de lançamento para 6 de novembro de 2020. O filme dos Eternos acabou sendo mais um dos títulos da Marvel Studios que teve sua estreia alterada por conta da pandemia do coronavírus, o Covid-19. Foram diversos adiamentos desde então, com o mesmo chegando a ser previsto em algum momento para ser lançado em fevereiro deste ano. No final das contas, então, sua estreia acabou sendo confirmada para acontecer nos cinemas um ano após a sua previsão inicial. Ou seja, o filme dos Eternos chega ainda nessa semana, no dia 4 de novembro de 2021. E antes de mais nada, salve, salve tripulação, tudo bem com vocês? Eu sou o seu capitão Moisés Borges e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu universo. Vocês acharam mesmo que não ia ter mais vídeo por aqui, né? Estavam errados. Para quem não tá ligado, eu não fiz nenhum vídeo oficialmente falando sobre isso, mas eu tô focando muito em conteúdos para o meu Instagram. Então, se você não segue, segue lá e fortalece o trampo. Mas que fique bem claro que vídeos no YouTube nunca vão acabar. Só vão demorar um pouquinho para aparecer aqui. Sem mais delongas, roda a vinheta, maruja. Tripulação, já que a estreia do filme dos Eternos é essa semana, resolvi fazer um vídeo com tudo que você precisa saber antes de assistir esse filme. Então vamos nessa! How long do we have? 7 days. We're Eternals. Os Eternos são uma das criações mais inspiradoras da Marvel Comics, e sinceramente parecem ter um futuro brilhante nos cinemas. São personagens que, apesar de obscuros, têm um papel fundamental na construção do universo Marvel, além de serem considerados a obra máxima de um dos artistas mais influentes da editora. Apesar de parecerem uma criação posterior, os Eternos surgiram nos quadrinhos antes mesmo da fundação da Marvel Comics. Eles fizeram sua primeira aparição em Red Raven Comics número 1, publicada em 1940, onde tiveram uma origem bem apressada e eram descritos como deuses greco-romanos, como Júpiter, Minerva, Mercúrio, Apolo, entre outros. Eles são uma criação exclusiva de Jack Kirby, considerado um dos maiores desenhistas de quadrinhos de todos os tempos. Os Eternos são uma raça variada dos primeiros habitantes humanoides da Terra. Trata-se de um grupo de seres manipulados geneticamente pelos Celestiais, as entidades superpoderosas que normalmente visitam planetas para julgar, observar ou interagir com os habitantes, geralmente para provocar o catalisador necessário para a evolução das espécies nativas, durante a primeira visita dos deuses espaciais ao planeta. Existem várias gerações dos Eternos, normalmente divididas em hordas. E na continuidade atual da Marvel, nós temos 5 hordas diferentes, todas surgidas em períodos bem distantes uns dos outros. A primeira foi criada durante o alvorecer do homem, e a quinta, a mais recente, surgiu cerca de 1 milênio antes de Cristo. Eles foram criados por Nezar, o Calculador, que lhes garantiu a habilidade de manipular a energia cósmica e liberá-la no mundo. Essa criação dos Eternos gerou o próximo passo para a evolução humana, e foi um dos motivos do surgimento da raça dos mutantes. Ou seja, realmente esses caras estão aí desde os primórdios do universo, ou pelo menos do planeta como conhecemos. Why didn't you guys help fight Thanos? Or any war, or all the other terrible things throughout history? We were instructed not to interfere in any human conflicts unless deviants are involved. By who? Os principais inimigos dos Eternos são conhecidos como os Deviantes. Trata-se de uma raça de criaturas disformes e metamórficas cuja base genética é altamente instável. Seus genes são propensos a sofrer todos os tipos de mutações possíveis, e eles são considerados os experimentos dos Celestiais que deram errado. Eles passaram a ser rejeitados pelos seres humanos e pelos Eternos. Com isso, eles se voltaram para o caminho do mal, sempre entrando em conflitos com a raça dos Eternos e odiando com todas as forças os seus criadores. Por conta de algumas intrigas e discussões internas, os Eternos se fragmentaram em 2 grupos distintos. Um dos grupos manteve-se na Terra, já o outro migrou para o espaço e se instalou em Titã.
uma lua de Saturno. Esses Eternos eram liderados pelo Cronos. Uma vez afastados de seus familiares terrenos, os Eternos de Titã passaram a prosperar em um ambiente livre de deviantes e de miséria, assim criando uma civilização próspera e quase perfeita, que só foi ameaçada com o nascimento de um certo Titã louco. Filho do mentor e neto de Cronos, além de ser irmão de Star Fox, o nosso temido Titã louco, Thanos, também pertence à raça dos Eternos, mas de uma forma diferente. E vale lembrar que os Eternos de Titã nunca tiveram seus próprios deviantes, mas a natureza sempre encontra um jeito. E era belíssima. Titã era como muitos planetas. Muitas bocas e não o bastante para todas. E quando a extinção veio, eu ofereci uma solução. Genocídio. Porém aleatório, imparcial, justo para pobres e ricos. Me chamaram de demente. E o que eu previ aconteceu. Thanos nasceu com o que se chama Síndrome do Deviante. E se vocês querem saber um pouquinho mais sobre a história aprofundada do Thanos, vou colocar um vídeo que eu fiz aqui no card, lá de 2018, só que esse vídeo ainda é muito bom. Pra quem não conhecia o Thanos na época, saber um pouco mais, foi na época do lançamento de Vingadores Guerra Infinita, então esse vídeo é bem bacana. Vão lá assistir depois que acabar esse vídeo. E a Síndrome do Deviante foi o que lhe garantiu um rosto deformado e uma mentalidade bem instável. E foi justamente isso que o colocou no caminho da maldade, fazendo com que ele matasse a própria mãe, se tornando assim o primeiro assassino de Titã, trazendo uma era de malícia para o seu lar. Quanto aos Eternos que permaneceram na Terra, eles acabaram, graças aos seus poderes, sendo confundidos com deuses do panteão greco-romano. Após algumas conversas, o líder da raça dos Eternos, Zuras, traçou um acordo com os Zeus e eles até chegaram a assumir o lugar das divindades por um tempo. Logo, vários deuses seguiram seu exemplo e assumiram a identidade de outras divindades. Os Eternos também passaram a habitar um lugar chamado Olímpia, um local análogo ao Monte Olimpo, onde viviam como deuses de fato e eram cultuados pela civilização. Pronto, acho que agora vocês sabem um pouquinho sobre a origem dos personagens, então agora eu vou contar um pouco pra vocês sobre os personagens e os atores que vão interpretá-los no filme dos Eternos. Opa! Focou aqui... Focou. Aí, tripulação, esse vídeo tava ficando muito comprido, ok? Graças a uma ideia maravilhosa da minha namorada, decidi dividir esse vídeo em duas partes, ok? Então se você tá gostando dessa primeira parte, se inscreve no canal se você for novo, ok? Deixa um like, algum comentário aí embaixo se você tá ansioso pra ver o filme dos Eternos. Também me segue nas minhas redes sociais, que isso é muito importante. Então é isso, tripulação. Se vocês curtiram, like, inscrição, compartilhamento, tudo aquilo pra ajudar no trampo, beleza? E não se esquece de seguir lá no Instagram, @Borges_off. Fechou? Aguardem a segunda parte. Tamo junto.